Oi pessoal, a gente vai ensinar para vocês nessa aulinha como fazer este caminho de mesa em crochê. Ele fica super lindo na decoração, como você pode ver nessa foto. E os materiais que a gente utilizou para fazer esse caminho de mesa foram o fio Duna. A gente utilizou a cor 9484, uma mescla bem diferenciada, bem linda. Você vai precisar de 3 novelos de 170 metros ou de um de 340 metros, que é esse, e mais um de 170. É um fio 100% algodão, bem legal de trabalhar, ótimo, rende bastante. E para trabalhar com esse fio Duna, a gente utilizou a agulha de crochê 2,5 milímetros. Ele pode ser trabalhado na 3 também. Então esses foram os materiais que a gente utilizou para fazer o nosso caminho de mesa mandala. Vamos começar? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 6 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente feita. E você vai trabalhar dentro desse círculo 16 pontos baixos. Então, você vai fazer 2 correntes para o primeiro ponto baixo e vai trabalhar os outros 16 pontos baixos, os outros 15, aliás, pontos baixos dentro do círculo. Depois que você trabalhar os pontos baixos aqui, os 16 pontos, você vai fechar com ponto baixíssimo a carreira. Você vai subir 1, 2, 3, 4 correntes. Vai pular uma corrente a partir da agulha, na próxima você vai puxar uma laçada, na seguinte você vai puxar uma laçada, na próxima você vai puxar uma laçada. Quando você ficar com 4 laçadas na agulha, você pega uma laçada, tira 2 pontos, pega outra laçada e tira 2 pontos, pega mais uma laçada e tira 2 pontos. Agora você vai repetir esse procedimento. 1, 2, 3, 4 correntes. Pule uma corrente a partir da agulha, na próxima puxe uma laçada, segure na agulha, na seguinte puxe uma laçada, segure na agulha, na próxima corrente puxe uma laçada, segure na agulha. Quando você ficar com 4 pontos na agulha, você pega uma laçada e tira 2 pontos, mais uma laçada e tira 2 pontos, mais uma laçada e tira 2 pontos. Agora você vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Você vai fechar em círculo na primeira corrente feita dessas 6 com um ponto baixíssimo. Você vai preencher esse pequeno círculo com 10 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntes para o primeiro ponto e vai circulando dessa forma, preenchendo o círculo com o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º ponto baixo. Depois que você preencher esse círculo, você vai fazer novamente esses 2 passos para descer. Então, você vai subir 1, 2, 3, 4 correntes, vai pular uma corrente a partir da agulha, na próxima puxa uma laçada, na seguinte puxa outra laçada, na próxima puxa outra laçada. Agora, pegue uma laçada, tire 2 pontos, na próxima tire 2 pontos, na próxima laçada tire 2 pontos. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes, pule um ponto da agulha, uma corrente, na próxima puxe uma laçada, na seguinte puxe uma laçada, na próxima puxe uma laçada. Com outra laçada, tire 2 pontos, com uma nova laçada, tire 2 pontos, uma nova laçada, tire 2 pontos. Depois que você fez esses 2 passos novamente, você vai prender com ponto baixo no próximo ponto baixo da base do primeiro círculo. Vai caminhar com ponto baixo até o próximo ponto de base
e vai recomeçar essa pétala. A mesma pétala que você fez aqui, agora você vai fazer novamente, serão 8 pétalas no total. Depois que você trabalhar as 8 pétalas, o seu motivo ele vai ficar assim. Então, agora, depois que você fizer a 8ª pétala, você vai fazer o último ponto baixo da carreira e você vai arrematar no primeiro ponto feito com um ponto baixíssimo. Ó. E você vai cortar o fio. O motivo central, ele já está pronto. Ó. Depois, no final do trabalho, como ele fica assim amassadinho, ele fica torcendo as pétalas, a gente vai utilizar aquela nossa dica dos pontos mais firmes e definidos e vamos passar o trabalho, ele vai ficar bem retinho, bem definido. Você vai precisar de 8 motivos como este, porque depois nós vamos circular os motivos e fazer a união para formar a nossa peça. Então, aqui nós já temos o primeiro, agora você vai fazer os outros 7 exatamente iguais. Depois que você trabalhar os 8 motivos, eles vão ficar assim, ó. Agora, a gente vai fazer o contorno dos motivos para depois fazer a união. Agora, para você fazer o contorno, você vai prender o fio no ponto baixo central de qualquer pétala, ali na parte de cima. Você vai fazer aqui 2 correntinhas para o ponto baixo e agora 11 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai na próxima pétala e vai prender sobre ela com um ponto baixo. E agora você vai contornando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos corrente. Vá até a próxima pétala, sobre ela prenda com um ponto baixo. Ela vai ficando assim. Depois que você circular com 11 correntes e um ponto baixo, aqui o seu motivo, você vai finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente do primeiro ponto. Agora, você vai subir 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço, e vai fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto da base. Você vai pular 2 pontos da base e no seguinte você vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Pule 2 pontos da base, na próxima corrente você faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Pule 2 pontos da base, repita para o próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Pule 2 pontos e agora você já está no ponto baixo novamente. 1, 2. E aqui no ponto baixo, você vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, você vai trabalhar o ponto V simples agora, pulando 2 pontos no ponto seguinte, fazendo ponto V simples. Pulando 2 pontos no ponto seguinte, fazendo ponto V simples, que são um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Depois que você finalizar esta carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto, vai caminhar com ponto baixíssimo até o meio do primeiro V, vai repetir as 3 correntes, mais 2 correntes de espaço e um ponto alto. Só que agora entre cada ponto V simples terá uma corrente de espaço. Então, ponto V simples sobre ponto V simples, uma corrente de espaço. Ponto V simples sobre ponto V simples, uma corrente de espaço. Depois que você finalizar essa segunda carreira, agora você vai terminar com uma corrente de espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora você vai trabalhar um ponto baixíssimo para chegar no meio do ponto V. Você vai subir as 3 correntes, trabalhar mais um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Você vai trabalhar um ponto V duplo para cada ponto V simples da base. São 2 pontos altos, 2 correntes
e 2 pontos altos. Finalizada essa terceira carreira, então, feita com pontos V duplos, seu motivo ele vai ficar assim. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto e vai arrematar. Por quê? Porque agora, quando a gente fizer o segundo motivo, a gente já vai fazer a união com esse primeiro e a gente vai trabalhar agora, o próximo motivo vai contornar com aquelas 11 correntes, depois vai fazer a primeira, segunda carreira, nessa terceira do ponto V duplo a gente vai fazer a união. Quando você for iniciar a terceira carreira do próximo motivo, que é o segundo motivo, você já vai fazer a união com o primeiro. Então, a união é feita em 4 pontos Vs. Você vai subir as 3 correntes e fazer mais um ponto alto. Agora, você vai fazer uma corrente de espaço, vai em qualquer V do primeiro motivo, avesso com avesso, os motivos. E no meio do V, você vai fazer um ponto baixo, lá no primeiro motivo, uma corrente. Agora, você retorna, terminando este ponto V duplo do segundo motivo, com 2 pontos altos. Em seguida, você vai para o próximo ponto V e faz 2 pontos altos e uma corrente. Agora, você vai lá no primeiro motivo, no próximo ponto V e prende com um ponto baixo, uma corrente. Retorne e complete este ponto V do segundo motivo com 2 pontos altos. Vá ao próximo ponto V e faça 2 pontos altos, uma corrente. Vá no primeiro motivo, no próximo ponto V, prenda com ponto baixo no meio dele, uma corrente, retorne e finalize este ponto V do segundo motivo com 2 pontos altos. Já unimos em 3 pontos Vs, vamos unir no quarto. Fazemos os 2 pontos altos e uma corrente, vamos ao primeiro motivo, no próximo V, prendemos com ponto baixo, uma corrente, retornamos e completamos este ponto V do segundo motivo com 2 pontos altos. A união, ela fica assim. Agora, você vai finalizar o contorno desse segundo motivo. Depois que você finalizar essa carreira do segundo motivo, você vai unir 6 motivos dessa forma. Então, nós temos 2 aqui. Agora, você vai unir mais 2 e mais 2. Então, aqui você vai unir normalmente com 4 motivos. Quando você for unir esse quarto motivo, você terá que unir com este do lado e este da parte de baixo. Então, una o terceiro, no quarto a gente ensina você a fazer a união com 2 motivos. Quando você for unir o terceiro motivo, para saber em quais pontos Vs você vai unir do segundo, você vai deixar 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs a partir da união. 1, 2, 3, 4, 5 e vai contar 4 para trás. 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro aqui, dos 4, você vai começar a fazer a união. Agora, para a união do quarto motivo, ó, nós já vamos virar o trabalho dessa forma. Veja que os 2 primeiros que nós unimos e esse terceiro. Então, a gente vai virar assim. Agora, a gente vai fazer a união desse quarto motivo. Esse quarto motivo, a gente já começou a terceira carreira, fizemos 2 pontos altos, uma corrente. Agora, a gente vai fazer a união. Mesma coisa, deixamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs a partir da união. Ó, e vamos pegar esses 4 pontos Vs para fazer essa união. Aqui com esse motivo de baixo, que seria o de baixo. A união é feita da mesma forma. Ó, 2 pontos altos e uma corrente, um ponto baixo lá no motivo completo, uma corrente, a gente retorna e faz o ponto V completo. Vamos para o terceiro ponto V. A união é a mesma das outras vezes, é só para você ver como posicionar o motivo aqui para fazer a união. Vamos unir o quarto motivo.
Depois que a gente unir esse quarto motivo, a gente vai fazer a união com o motivo ao lado. Ó. Então, depois que você fez a união em 4 motivos lá na parte de baixo, deixando 5 pontos Vs aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Você vai agora trabalhar 5 pontos Vs aqui nesse motivo que você está fazendo, para só depois fazer a união com esse motivo do lado. E esse motivo do lado, você conta também a partir da união, 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs e começa a união a partir do sexto. A mesma coisa aqui, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs e vai começar a união a partir do sexto. Sempre deixando 5 motivos, ou seja, 5 pontos Vs a partir da união anterior de espaço para a próxima união. Só faz a união no ponto V seguinte. Então, veja aqui, ó, a gente fez a união, fizemos agora 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs. E agora a gente vai começar a fazer a união aqui a partir do sexto. Deixamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs. E a partir do sexto aqui a gente começa a união. Ó, sexto com o sexto ponto V. E agora você vai unir aqui em 4 pontos Vs e depois vai finalizar a carreira deste motivo. Ó. Aqui a gente vai unir os 4. Já unimos aqui o segundo, agora vamos para o terceiro. Só para você ver como vai ficar a união de 4 motivos. E agora o quarto. Ela fica bem certinha, essa união, bem completa. Ó. Aqui a gente uniu 4 motivos. Ó. O espaço no meio, ele fica assim. E agora, você vai finalizar essa carreira. Depois que você finalizar esse quarto motivo, a união, ela vai ficando assim, ó. Agora, como você tem 4 motivos já, você vai unir mais 2 motivos aqui. Você vai formar uma união com 6 motivos, uma peça com 6 motivos. Depois, os outros 2, a gente vai fazer um na ponta e o outro na outra ponta. Vai terminar para o acabamento, para dar a forma da peça, um cada ponta. Então, agora você vai unir mais 2 motivos aqui. Depois que você unir os 6 motivos, ele vai ficar assim o seu trabalho. Agora, a gente vai unir os 2 motivos da ponta. Agora, para fazer a união nas pontas, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui os 2 motivos da ponta. Você vai trabalhar aqui alguns pontos Vs para começar a união. Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos Vs. Agora, nós vamos trabalhar o próximo pela metade, que são os 2 pontos altos e uma corrente. Você vai contar a partir da união desses 2 pontos Vs, 1, 2 pontos Vs, e no terceiro você vai começar a fazer a união. Só que como aqui nós vamos começar de fora para dentro, vamos unir em 2 pontos Vs, a gente começa no quarto, depois vai para o terceiro. Então, a gente faz a união como os outros motivos, ó. Um ponto baixo, uma corrente, retornamos ao ponto V incompleto, fazemos os 2 pontos altos para preencher. Vamos para o próximo ponto V, fazemos 2 pontos Vs, aliás, 2 pontos altos e uma corrente. E agora, vamos para o próximo ponto V, prendendo com um ponto baixo uma corrente, retornamos e completamos este ponto V que estava pela metade. Então, a primeira parte da união, ela é feita assim. Agora, para a próxima parte, com a união com outro motivo, a gente vai trabalhar 3 pontos Vs de intervalo, então, sem unir. Nós vamos trabalhar aqui um ponto V duplo,
o próximo ponto V duplo, que é o segundo. E o próximo ponto V duplo, que é o terceiro. Agora, no próximo, a gente já vai fazer a união aqui com este motivo do outro lado. Então, a gente vai contar também 2 motivos a partir da união, 2 pontos Vs, no caso, a partir da união desse próximo motivo, e vai começar a unir no terceiro e no quarto. Então, no próximo, a gente já faz a união. Ponto V pela metade, contamos 2 pontos Vs a partir da união. No próximo, a gente já faz a união. Ó. Agora, você vai fazer a união com o próximo motivo, com o próximo ponto V, no caso. E depois, a gente vai contornar o restante desse motivo. Depois que você finalizar o contorno desse motivo da ponta, ele vai ficar assim. Então, veja que aqui a união fica dessa forma, formando um triângulo. A gente conta 2 pontos Vs a partir da união e faz a união com o terceiro e o quarto, a mesma coisa aqui do outro lado. Conta 2 pontos Vs pulando eles a partir da união e no terceiro e o quarto a gente une, deixando aqui 3 pontos Vs de intervalo entre uma união e outra. Agora, você vai unir o outro motivo lá na outra ponta exatamente da mesma forma. Depois que você fizer a união nas duas pontas, ó, ele vai ficar dessa forma o seu caminho. Agora, nós temos que preencher esses espaços que ficaram aqui no meio. Esses 2 espaços em forma de quadrado aqui, que a gente tem que preencher ainda para finalizar o nosso caminho. Então, como nós vamos começar a preencher esse espaço aqui? Você pode observar que aqui nesse espacinho, antes e depois das uniões aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos Vs. A gente vai pular esse primeiro ponto V após a união e não vai trabalhar esse último ponto V perto dessa outra união. A gente vai trabalhar só nesses 3 pontos Vs do meio. Então, nós vamos emendar aqui o nosso fio. Ó, pulamos um ponto V a partir da união. Vamos no segundo. Vamos subir 3 correntes, vamos pegar aquele fio do início, já vamos prender. 2 correntes e mais 2 pontos altos. É um ponto V duplo normal, como você vinha trabalhando na última carreira dos motivos. Vamos trabalhar mais 2 pontos V duplos dessa forma. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E o terceiro ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular o próximo ponto V, que está do lado da união. Vamos pular o próximo ponto V do outro lado desse espaço, que está também do lado da união. E vamos para aqueles 3 do meio do próximo lado. Então, nós vamos trabalhar 3 de cada lado, ó. Sempre pulando esses pontos V que estão ao lado da união. Já vamos direto para lá e vamos fazer o ponto V duplo, no primeiro ponto V, no segundo e no terceiro. Então, você vai ver que nós vamos trabalhar essa primeira carreira do preenchimento assim, nesses três pontos Vs, nesses 3 pontos Vs e nesses 3. Depois que você trabalhar os 4 lados do espaço, com os 3 pontos Vs cada lado, vai ficar dessa forma. Você vai fechar a carreira normalmente na terceira corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar só no ponto V do meio desses 3 que nós trabalhamos nessa carreira. Então, vamos trabalhar um ponto V aqui, um aqui, um aqui e um aqui, um de cada lado. Só que nós vamos trabalhar o ponto V com pontos altos duplos, para ele ficar um pouquinho maior.
Então, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegarmos lá naquele ponto V do meio, para a gente começar a carreira. Chegamos no ponto V do meio, agora nós vamos subir 4 correntes, porque nós vamos trabalhar o ponto V com pontos altos duplos. Mais um ponto alto duplo, 2 correntes e 2 pontos altos duplos. Agora, nós vamos diretamente lá para o próximo ponto V e você vai virando o trabalho, vamos lá para o próximo lado, pegando 2 laçadas, no ponto V do meio, vamos fazer o outro ponto V duplo, você vai direto, sem fazer correntes de espaço. Ele vai ficando certinho, ó. E vai fechando aqui o espaço. Então, nós trabalhamos já um ponto V de um lado, um ponto V com pontos altos duplos do outro. Agora, você vai trabalhar os outros 2 lados. Quando você trabalhar os 4 pontos Vs com pontos altos duplos, eles vão ficar dessa forma. Você vai fechar a carreira na 4ª corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. E agora, nós vamos trabalhar um ponto alto no meio de cada um desses 4 pontos Vs. Então, nós vamos subir aqui 3 correntes nesse primeiro. Vamos virando o trabalho. Vamos trabalhar um ponto alto no meio do próximo ponto V. Vamos trabalhar um ponto alto no meio do terceiro ponto V e um ponto alto no meio do 4º ponto V. E agora, a gente vai fechar na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos ver se ficou certinho ali. Ó. E vamos arrematar. Esse fio do arremate, nós vamos levar lá para a parte de baixo. Então, veja que aqui a gente fechou o espacinho e ainda formou um desenho bem legal aqui, como se fosse uma estrelinha, só que ela só tem 4 pontas nesse caso. Mas fica um desenho bem lindo aqui no meio, começando com o preenchimento do espaço pela parte de fora e não aqui pela parte de dentro do espaço. Então, agora a gente coloca esse fio numa agulha de tapeçaria e a gente faz o acabamento dele para esconder. Que a gente vai levar lá para a parte de baixo. Ó. E vai passando aqui por entre os pontos. Cuidando para não repuxar o trabalho. Ó. Passando aqui por dentro dos pontos altos. E aqui pela parte de trás, ó, como o fio ele tem uma mescla diferente, a gente tem que cuidar para não ficar aparecendo fio corrido ali. Então, vamos refazer essa parte. Ó. E aqui pelo lado de baixo, você dá um pontinho de arremate. Depois você corta o fio. Então, um espaço já está preenchido. Agora, você vai
preencher o outro espaço. Depois que você preencher os 2 espaços, ó, eles vão ficar dessa forma. O seu caminho está finalizado. Para ficar no acabamento ainda mais perfeito, você pode utilizar aquela nossa dica dos pontos mais firmes e definidos, passar a sua peça com um ferro a vapor e um paninho umedecido sobre a peça, sem encostar na peça, para que ela fique bem retinha e bem acabada. Já terminou então o seu caminho de mesa mandala? Parabéns! Você já pode usar essa linda peça na sua decoração. A gente se vê na próxima videoaula.